Paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez participando desse estudo da Palavra de Deus, sobretudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 11 desse primeiro trimestre de 2020, nas lições de adulto. E louvamos a Deus por estar estudando mais uma lição, cuja qual o tema é o homem do pecado. A verdade prática da lição diz: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. O texto áureo da lição está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 8, que diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Estamos aqui no seu programa EBD na Web e mais uma vez queremos agradecer a participação de cada um dos irmãos que tem participado semanalmente assistindo esta programação. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, se inscreva, coloque aí o seu like também, participe semanalmente desse programa que tem sido um instrumento de bênção de Deus para a vida de todos aqueles que querem aprender a palavra do Senhor. Muito bem, estamos nesse trimestre cujo qual fala sobre a raça humana, a origem, a queda e redenção. Nesta semana especificamente, nesta lição de número 11, será um assunto mais voltado para a escatologia. Embora esta lição trabalhe muito essa questão da antropologia, da hamartiologia, como também da soteriologia, esta lição, de certa forma, ela adentra nesse aspecto também da raça humana, visto que será tratado sobre um homem cujo qual terá características bem peculiares. É uma lição escatológica, uma lição que trata sobre temas futuros, a doutrina das últimas coisas, a escatologia, e a leitura bíblica em classe está baseada lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 15. É bom salientar que tanto a primeira carta como a segunda carta de Paulo a Tessalônica, 1º e 2 Tessalonicenses, são cartas cujas quais Paulo está trazendo alguns esclarecimentos quanto ao futuro. Alguns irmãos e irmãs em Cristo estavam morrendo por conta da perseguição e a igreja em Tessalônica estava começando a ficar com um sentimento de pesar, de tristeza. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai explicar que aqueles que morreram em Cristo, na volta de Jesus, eles ressuscitarão e estarão para sempre com o Senhor, juntamente com aqueles que serão arrebatados na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa a trazer uma palavra de consolo, ele começa a trazer uma palavra de ânimo, de motivação para os irmãos que estavam perdendo seus entes queridos, os seus amigos. Então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele traz esse alívio acerca da vinda do Senhor Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele volta a falar dessa vinda do Senhor. Na primeira carta, ele mostra que a vinda do Senhor Jesus ela será repentina, ela será inesperada, num abrir e fechar de olhos, ela acontecerá abruptamente. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é essa carta que estamos estudando, está agora em apreço nesta lição, essa carta ela vai mostrar que essa segunda vinda, que será inesperada, ela só acontecerá após a manifestação do homem do pecado. E aqui nesse momento nós iremos começar a tratar um pouco sobre essa questão do homem do pecado que esta lição de número 11 começa a mostrar. Se nós primeiro olharmos para a leitura bíblica em classe, eu até aconselho a você, professor de escola bíblica dominical, antes de permear os tópicos da lição, começar a trabalhar um pouco a leitura bíblica em classe com os seus alunos, visto que ela está muito adequada com a temática, com o título da lição. Veja bem que no capítulo 2, o versículo 1,
o comentarista ele vai dizer: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele continua: e que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Note bem que Paulo está escrevendo ali para a igreja de Tessalônica que o dia da volta do Senhor Jesus, naquele momento, para aquele instante, há quase 2000 anos atrás, não estava tão perto. Não aconteceria ali naqueles dias, naqueles momentos. No versículo 3 ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Note bem que ele explica que a vinda do Senhor Jesus não aconteceria sem que antes ocorresse um momento de apostasia, um momento de negação da fé. Olhando para esse texto, nós tiramos algumas conclusões de que a volta de Jesus não será precedida por um grande avivamento. A volta do Senhor Jesus, conforme as Escrituras, ela será precedida por uma grande apostasia, assim como foi nos dias de Noé. Perceba que nos dias de Noé, apenas entrou na arca ele, a esposa e os seus filhos, respectivamente com suas noras. Assim também será na vinda do Senhor Jesus. Haverá um sentimento de apostasia. O mundo em si estará voltado não para Cristo, mas se opondo a Cristo. Então, nesta lição, ele diz que a vinda do Senhor só ocorreria após uma situação de apostasia. Note bem, antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pronto, é esse aqui que a lição vai começar a trabalhar, a lição vai começar a comentar. É sobre o homem do pecado. Este homem do pecado, conforme o texto de Tessalonicenses, ele vai surgir, ele vai se manifestar à medida que estará precedendo ali a volta do Senhor Jesus. Então será mais ou menos nesse período em que Jesus estiver prestes a vir, ele se manifestará e aí ocorrerá o arrebatamento da igreja. Continuando, no versículo 4 diz: o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. A lição trabalha que este homem que vai se manifestar, esse homem que será chamado o homem do pecado, ele é o filho da perdição, e este homem ele vai se opor, ele vai ser um oponente de Deus, e não somente oponente de Deus, mas ele também será um opositor a todos aqueles que adoram a Deus. Trabalhando mais ainda à frente, ele vai dizer que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Ele estará trazendo a adoração para si. Mas na frente, nos tópicos da lição, nós estaremos comentando um pouco sobre isso. E aí no versículo 7 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele vai dizer: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O Paulo, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai comentar que apesar do anticristo, o homem do pecado, não ter se manifestado naqueles dias dele, ainda não ter se apresentado, mas ele diz que aquele mistério de injustiça, aquele sentimento de oposição a Deus já estava presente nos seus dias. Ele vai começar a mostrar que pessoas que se opunham à palavra de Deus, ao próprio Deus, já estavam atuando naqueles dias. Se nós formos para as epístolas de João, nós vamos ver que ele vai chamar este homem do pecado de anticristo. E ele vai dizer que já muitos anticristos
tem se apresentado naqueles dias dele, primeiro século, né, da era cristã. Então, apesar do anticristo não ter ainda se manifestado, João vai dizer nas suas epístolas que apesar dele não ter se manifestado, algumas pessoas com esse sentimento anticristão já estavam surgindo, já estavam atuando, já estavam se opondo à mensagem do Evangelho. Então, ele diz que ele não se manifestou ainda porque até que do meio seja tirado alguém. E eu entendo que esse tirado aqui seria justamente o ministério ou a atuação do Espírito Santo na igreja, de consolar, né? de promover dons espirituais, de promover o fruto do Espírito. Enquanto o Espírito Santo estiver atuando na igreja, esse homem do pecado, ele não será manifesto, mas de maneira plausível. Mas quando esse Espírito Santo, que atua na igreja, que opera na igreja, quando essa atuação da igreja será removida juntamente com a igreja, obviamente, aí sim haverá uma manifestação plena deste homem do pecado. E aí diz que, versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então aqui ele começa a trazer algumas ideias pertinentes, algumas informações pertinentes quanto à questão do homem do pecado, também chamado de iníquo, também chamado de anticristo, e o texto também chama de filho da perdição. Na parte que pede para interagir com o professor, interagindo com o professor, ele fala que a identidade desse homem, ele diz que a sua identidade, natureza e missão opõe-se frontalmente à identidade, à natureza e à missão do Filho de Deus, Jesus. Por isso que ele é chamado também de anticristo, né? Então o anticristo há de se revelar, como diz aqui, plenamente no momento histórico da nossa era, que nesse momento opera, já está operando, já está agindo contra o Evangelho. Gente, os objetivos da lição aqui, é importante a gente frisar, no objetivo geral, fala sobre esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. É importante perceber isso aqui, que quando esta lição fala sobre o homem do pecado, ela está dizendo, de certa forma, que não haverá um homem, nunca houve e nunca haverá um homem na história cujo pecado estará tão entranhado na sua vida, cujo pecado nunca foi tão manifesto na vida de um ser humano. É claro que ao longo da história, ao longo dos séculos, nós temos visto exemplos terríveis de maldade, de atrocidade, de homens extremamente maus, iníquos, né? Homens ímpios, homens maus, mas nunca será comparado como este que há de surgir num fato histórico e escatológico. O texto diz aqui, comentarista da lição, diz que ele será a encarnação máxima da maldade. Nunca haverá e nunca houve um homem tão mau como aquele homem cujo qual será o homem do pecado ou anticristo. Então, é interessante colocar no objetivo geral que este homem será um homem real, será um fato histórico, ele acontecerá, não é uma lenda, não é um mito, haverá um homem extremamente mau no futuro, cujo qual surgirá após a igreja ser arrebatada. Notem bem que nossa lição, nossa confissão de fé, nossa declaração de fé, parte de uma premissa cujo arrebatamento será num momento histórico chamado pré-tribulacionista, né? Cremos na doutrina pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada, Cristo chamará a igreja para si antes da tribulação, antes da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo através da atuação desse anticristo.
desse homem que incorporará assim toda a maldade dentro de si e dos seus desígnios. A igreja não passará por esse momento de grande tribulação ou de tribulação. Então, um objetivo geral que essa lição coloca é que esse homem vai existir, que o inferno ainda não é aqui e que também a grande tribulação ainda não é esse momento. A grande tribulação virá no futuro e cujo qual o homem do pecado estará atuando com uma certa liberdade, ok? Então, depois desse objetivo geral, há alguns objetivos específicos. O primeiro objetivo é apresentar justamente quem é o homem do pecado. O segundo é revelar a missão do homem do pecado. O que é que esse homem do pecado veio fazer? Terceiro, apontar a destruição do homem do pecado. Notem bem, 3 objetivos, esse tríplice objetivo. Quem é esse homem do pecado? Qual é a missão dele, o que ele vai fazer, qual é o propósito dele realizar e fazer. E terceiro, é importante salientar, é a destruição desse homem do pecado. Ou seja, esse homem do pecado, ele não terá uma atuação eterna. E ele terá uma atuação limitada. Em dado momento, a sua atuação será impedida. Detalhe, quando diz a destruição do homem do pecado, não se refere à aniquilação da sua alma. Quando se fala da destruição do homem do pecado, se fala da morte física deste homem, porque certamente ele estará perpetuando a sua existência no inferno, obviamente, após a sua destruição física. Vamos lá. Então, na nossa lição de hoje, nós estamos tratando sobre essa temática importante e o texto aqui na introdução vai falar que devemos estar alertas, devemos estar atentos. E além de estar alerta e atento, ele vai trabalhar aqui a ideia de que devemos não perder o ânimo. O tema escatológico, a escatologia, nos remete à ideia de estarmos vigilantes, porque devemos estar atentos à volta do Senhor Jesus e também atentos às artimanhas de Satanás que se opõem ao ministério de Jesus. Agora, é importante salientar, porque ao mesmo tempo que devemos estar atentos, devemos estar alertas, devemos estar regozijados, devemos ter ânimo, devemos ter a certeza de que esse evento escatológico da volta de Jesus será um evento maravilhoso, será um evento prazeroso para a igreja. Isso não deve nos meter medo, de forma alguma. Isso deve acender a nossa esperança. Portanto, devemos estar alerta, porque um acontecimento extraordinário está por vir. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico vai tratar sobre o homem do pecado. Fala sobre a origem do homem do pecado. Obviamente, a Bíblia fala que o surgimento deste homem do pecado ocorrerá em meados do arrebatamento da igreja. O texto vai dizer, há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. A palavra arrebatado quer dizer tomado à força, ou seja, quando a igreja for raptada, tomada à força por Deus, de maneira abrupta, de maneira rápida, de maneira inesperada, neste momento manifestar-se-á de maneira plena este homem do pecado que é o anticristo. Por isso, não precisamos estar com medo. Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas um espírito de moderação, um espírito de amor e de poder. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e ele nos dá a esperança da volta de Jesus. Coloque isso para os seus alunos, que essa manifestação do homem do pecado é algo que deve trazer medo para aqueles que não têm a Cristo, ou para aqueles que desejam se afastar de Cristo. Mas para nós que servimos ao Senhor, é um sentimento de alerta, deve nos motivar a estarmos alerta quanto aos acontecimentos
E também, por que não dizer, deve despertar no nosso coração um sentimento missionário, de proclamar, de anunciar o Evangelho para todos aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador e que estão vivenciando um momento assim de tensão, um momento de risco, de perigo eminente, pois Jesus poderá voltar a qualquer momento. Então este homem surgirá, será um homem qualquer, né? Não será nenhum tipo de espírito, é um homem mesmo, um ser humano, histórico, que surgirá no cenário, provavelmente alguém influente, que vai surgir no cenário e que vai, obviamente, fazer grandes atrocidades contra a vontade de Deus. Uma outra coisa que o comentarista vai trabalhar é que ao longo da história surgiram homens terríveis, homens maus. Ele vai até fazer menção de um deles que é o Hitler, né? E como também o Nero e tantos outros imperadores que fizeram atrocidades como Trajano, Domiciano, que foram homens maus, e tantos outros que a Bíblia também relata, e não somente a Bíblia, mas num período pós a Bíblia ter sido escrita, ao longo do tempo, homens que fizeram grandes atrocidades a nível continentais, e estes homens tiveram o seu momento histórico, mas, contrário a algumas pessoas pensavam, eles não eram o anticristo, né? O anticristo está por vir. E aí, o comentarista alista aqui ainda no primeiro tópico, no segundo ponto, que este homem ele tem alguns títulos, ou seja, ele é intitulado biblicamente por alguns termos. A Bíblia vai chamá-lo, por exemplo, de anticristo, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, já falei sobre isso. Ele também vai ser chamado sobre a besta que sobe da terra, está lá em Apocalipse 13 e 1, né? Ele é o anticristo. Note bem que lá em Apocalipse vai falar da besta que surge da terra e a besta que surge do mar. Então, a besta que surge da terra seria o anticristo e a besta que surge do mar seria o falso profeta que justamente estará proclamando, anunciando este anticristo para que as pessoas possam segui-lo e servi-lo. Enquanto o anticristo será o homem do pecado, será um líder político, o falso profeta, a besta que surgiu do mar, será um líder religioso. Lembrando que o surgimento desses só acontecerão após o arrebatamento da igreja, ok? Uma terceira informação importante que a lição coloca, um terceiro título que coloca, é um título que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Sabemos que o livro de Daniel, grande parte do seu livro, é um livro escatológico, é um livro que Deus desvenda para Daniel alguns acontecimentos que sucederiam à sua época, né? Impérios que surgiriam pós sua época, sobretudo também o império do anticristo. E o comentarista vai dizer que ele chama o homem do pecado de príncipe que há de vir. Ou seja, seria aquele que teria um principado, um governo. Então é chamado de a besta que surge da terra, ele é chamado de anticristo, o homem do pecado, ele é chamado também do príncipe que há de vir. Em Tessalonicenses também, no capítulo de número 2, versículo 3, também o chama de filho da perdição, né? É aquele que veio para... Ele tanto está perdido espiritualmente, como veio trazer perdição para os demais. E um outro título, um quinto título, está também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 8, que chama de iníquo, ou seja, aquele que pratica iniquidade, aquele que pratica pecado. Então, são alguns títulos atribuídos ao homem do pecado. Quanto à natureza do homem do pecado, o comentarista trata aqui que ele chegará a ser confundido com o próprio Satanás, ou seja, a sua natureza será má. Ele tem uma natureza má. Ele naturalmente será um homem iníquo, um homem ímpio, um homem mau. Aqui o comentarista traz uma afirmação interessante quando ele diz que, ainda nesse terceiro ponto do primeiro tópico, ele diz que nele
Nesse anticristo, a possessão satânica será plena. Ele fala que ele será alguém possesso por Satanás. Ele será alguém que estará sendo possuído por Satanás. Note bem, ele não está dizendo, ele não está afirmando que ele será a encarnação de Satanás. Não. No caso de Cristo, Cristo é o Deus que se faz homem. Então, na pessoa de Jesus, aqui na terra, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Nós não podemos afirmar isso quanto ao anticristo. Nós não entendemos que o anticristo será uma personalização, uma encarnação do diabo, uma encarnação de Satanás. Será um homem comum que Satanás irá possuí-lo de maneira plena. É assim que coloca o comentarista da lição. Mas vamos adiante. No subsídio didático pedagógico, o comentarista nos traz um alerta. Ele diz que apesar de termos várias opiniões, de que muitas vezes alguns comentaristas dessa temática escatologia, que diga-se de passagem, a doutrina das últimas coisas, tem muitas questões ainda especulativas, não existem verdades absolutas sobre alguns determinados temas, alguns determinados detalhes. Por exemplo, quem é a identidade exata desse anticristo? Então existem muitas pessoas que atribuem identidade exata para ele. Ele será o presidente de tal país, ele será o líder religioso de tal religião. Bem, nós não temos como afirmar. O comentarista da lição, muito feliz quando ele coloca que não nos cabe trazer afirmações deste cunho, né? Nós não temos a certeza exata de quem é exatamente este homem do pecado, o anticristo, o iníquo. Sabemos que será uma pessoa de grande influência religiosa, política também, sobretudo política, mas nós não podemos afirmar categoricamente quem é esse personagem histórico. Ele há de se manifestar e esperamos, obviamente, estarmos com Cristo, né? Ter sido arrebatados quando isso suceder. A segunda missão, o segundo tópico da lição vai falar justamente sobre a missão, né? A missão do homem do pecado. E ele vai dizer que há uma missão quádrupla. Ele vai, em primeiro lugar, se opor a Deus, obviamente, que se ele é um homem cujo qual será possuído por Satanás, obviamente ele vai se opor a Deus. Sabemos que Satanás, outrora chamado de Lúcifer, ele surgiu justamente de uma oposição a Deus. Então, o próprio Satanás, a sua natureza é uma natureza de opositor a Deus. Ele quis colocar o seu trono acima do de Deus e ele não quis se submeter a ser, obviamente, estar debaixo do domínio do Deus Todo-Poderoso, cujo qual domina todas as coisas. Então, ele será um homem cujo qual estará se opondo a Deus, até porque ele estará a serviço de Satanás, que é um opositor do próprio Deus. Outro sim, o comentarista coloca que ele será opositor a Israel. Então, dentro da perspectiva escatológica, no arrebatamento da igreja, Israel, obviamente, estará aqui, a nação de Israel, e Satanás irá se instrumentalizar deste homem, do anticristo, para buscar ser adorado, buscar ser cultuado por Israel, pela nação de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel ainda está esperando o Messias. Nós sabemos que a nação de Israel como um todo, desde o cativeiro babilônico, desde que eles voltaram do cativeiro babilônico, por volta de quase 500 anos antes de Cristo. Desde aquela época até então, a nação de Israel como um todo foi curada da idolatria. Nós não vemos no Novo Testamento, em nenhum momento, Jesus fazendo uma acusação ao povo judeu daquela época, né, os judeus cujo qual ele estava convivendo ali, de idolatria. Jesus ele condena os fariseus pela hipocrisia,
e tantos outros líderes religiosos. Mas em momento algum Jesus condena atos de idolatria, porque o povo havia sido curado. Então, numa perspectiva escatológica, pré-tribulacionista, mostra que o anticristo, ele direcionará a Israel, trazendo alguns benefícios, buscando ser adorado pela nação. E, obviamente, Israel não o adorará e, consequentemente, ele estará se opondo a Israel, estará promovendo guerras contra Israel. Em terceiro lugar, diz que, está lá em Apocalipse, lembrando, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, quando o anticristo estará reunindo nações contra Israel. O terceiro ponto vai dizer que, além dele se opor a Deus, se opor a Israel, ele vai se opor também ao próprio Jesus Cristo, mas é óbvio, o nome diz anticristo. Lembramos, interessante salientar isso, que quando falamos de anticristo, será um personagem que desejará, obviamente, tomar o lugar de Cristo. O comentarista coloca aqui que há uma dupla ideia aqui. Opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo. Então ele vai querer tanto se opor à mensagem cristocêntrica, a mensagem salvífica por meio do Senhor Jesus Cristo, que deve receber a nossa adoração, mas não vai só apenas se opor à mensagem do Evangelho que aponta para Cristo, mas ele também vai querer tomar o lugar de Cristo. Note bem, por isso que falamos anteriormente, que devemos estar alerta, porque embora esse personagem histórico, que é o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, o anticristo, ainda não surgiu, esse sentimento anticristo já está nos nossos dias. Existe um movimento que se opõe à centralidade do Evangelho na pessoa de Jesus. O Evangelho, a mensagem de salvação, ela centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas. Então, nós vemos que muitas vezes as pessoas estão tentando colocar outras coisas ou outras pessoas no lugar de Jesus. Até mesmo igrejas que se dizem evangélicas estão muitas vezes enchendo a sua mensagem, a mensagem pregada, por muitas coisas, trazendo um evangelho de facilidades, um evangelho cujo qual a centralidade não está na pessoa de Cristo, mas a centralidade está na pessoa do próprio homem. Então é bom estarmos alerta quanto a isso. Então o anticristo vai se opor a Deus, se opor a Israel, se opor a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e também ele vai se opor à igreja do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, ele esse sentimento anticristão já está acontecendo nos nossos dias, Existe um sistema mundano, Jesus já havia alertado contra isso, que o mundo o odiou e também odiaria a sua igreja. Ele fala isso no Evangelho de João para os seus discípulos. Então esse sentimento de ódio, esse sentimento de oposição à igreja do Senhor Jesus, cuja qual centraliza a mensagem do Evangelho, já está acontecendo nos nossos dias. É óbvio que já está acontecendo, criando uma plataforma para a vinda do anticristo. Por fim, terceiro tópico da lição, vai falar sobre a destruição do homem do pecado. O primeiro ponto vai falar sobre a ascensão do seu império, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Ele vai surgir como um agente político e tentando trazer soluções, tentando trazer uma falsa paz, uma falsa ideia de paz, de tranquilidade, até porque analise juntamente comigo. A Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Imagine o caos que vai ficar aqui. Milhares de pessoas sendo arrebatadas e estando com Cristo. Vão ficar muitas situações complicadas aqui para os que ficarem. Imagine só os hospitais,
as instituições de ensino, o sistema militar, tantas pessoas que vão ser arrebatadas, muitos lugares vão ficar numa situação caótica, o trânsito também. Então, nessa ida do Senhor Jesus, nessa vinda do Senhor Jesus, quando a igreja será arrebatada, vai ficar um certo abismo, um certo hiato, um certo questionamento. Para onde foram essas pessoas? E agora, como solucionar isso? Certamente aí, nesse momento, surgirá o anticristo, o homem do pecado, que trará possíveis soluções, que trará possíveis situações de alívio, tentando enganar a muitas pessoas. Nesse momento é que será a sua ascensão. O auge do seu império, obviamente, será quando, provavelmente, com muita astúcia, porque Satanás é astuto, ele trará uma certa estabilidade, é uma conjectura, né? Uma certa estabilidade econômica, uma certa estabilidade social, e ali deverá acontecer o auge do seu império. O comentarista até vai tratar que no começo do seu reinado, que durará em torno de 7 anos, começo seria 3 anos e meio, esse começo do seu reinado não haverá muitas contestações, né? Ou não haverá contestações. Quando é que vai acontecer a ruína do seu império? Justamente o seu império vai cair quando justamente ele desejar ser adorado como Deus no templo. E aí Israel não vai adorá-lo, vai se opor a ele. E não somente Israel, mas algumas nações vão se aliar a Israel e vão se opor ao anticristo. E aí sim é quando ele arregimentará outras nações contra Israel, e o texto vai dizer que o Senhor o destruirá com o assopro da sua boca. Capítulo de número 2, versículo 8, de 2 Tessalonicenses, está no texto áureo. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, diante dessa lição, chegamos ao final dela. É uma lição, confesso, não muito fácil para os professores estarem comentando. Sugiro que os amados irmãos não entrem muito em aspectos assim especulativos, cujo qual vocês não tenham muita certeza. Procurem se ater àquilo que a lição da Escola Bíblica Dominical coloca, visto que vocês geralmente só têm 1 hora para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical, e procurem enfatizar justamente esse aspecto de que existirá um homem, que será um homem ímpio, um homem extremamente mau, que vai se opor a Deus e tudo aquilo cujo qual Deus tem planejado, e que este homem não terá uma existência física eterna. Ele será fisicamente destruído e lançado no lago de fogo e enxofre. Que Deus abençoe a todos, que possamos estar atentos, que possamos estar na expectativa da volta de Jesus, sabendo que um dia o Senhor Jesus nos arrebatará e estaremos para sempre com Ele. Que estejamos alerta também quanto aos acontecimentos que têm surgido, evitando nomear A, B ou C como anticristo, pois esse ainda há de ser revelado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.